Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a segunda parte da aula do trato respiratório inferior. Então, na aula passada nós comentamos, sobre a coleta do trato respiratório superior com relação à coleta de nasofaringe, orofaringe, principalmente, voltado aí para o COVID-19. E também comentamos sobre o trato respiratório também inferior, mas falamos sobre a coleta de escarro, né? Então, nós comentamos aí como que esse escarro, essa amostra biológica é importante aí para identificar a doença tuberculose, que tem todo aí um procedimento pré-analítico envolvido para se ter uma boa amostra de escarro. E vamos continuar aqui para encerrar esse módulo, parte 2 de trato respiratório inferior. Então, a gente vai continuar aqui falando então agora sobre a coleta de amostras biológicas do lavado broncoalveolar barra brônquico e aspirado traqueal barra secreção traqueal, tá? Com relação ao lavado broncoalveolar brônquico, tem alguns procedimentos que são necessários para poder fazer esse tipo de coleta, tá bom? A coleta de amostras do trato respiratório inferior, quando é realizada pelo broncoscópio, tem que ser feito por um pneumologista ou intensivista ou outro médico capacitado para utilizar esse broncoscópio, tá? Em amostras de lavado broncoalveolar, nos pacientes de UTI com suspeita de pneumonia por ventilação mecânica, é indicado a solicitação de culturas quantitativas, porque é bem comum pacientes que ficam na UTI, com ventilação mecânica, ter infecção hospitalar, desenvolver ali pneumonia ou outras infecções bacterianas, e por isso é necessário esses indivíduos que estão com ventilação mecânica fazer amostras, ou seja, coleta de lavado broncoalveolar. Então, até esses pacientes que estão com ventilação pulmonar por COVID, também tem que se fazer coleta de lavado broncoalveolar. Aí, esse lavado broncoalveolar pode até ser utilizado também para você fazer extração de glicoproteínas virais para analisar o COVID, tá bom? Se for necessário, porque o ideal que estão fazendo é a nasofaringe ou orofaringe, Mas para pacientes aí assintomáticos ou com sintomas leves. Agora, quando o paciente está entubado, ele está ali com ventilação mecânica, muitas vezes não é nem necessário você fazer a coleta de nasofaringe ou orofaringe. O que você vai fazer no próprio lavado broncoalveolar que você fazer do paciente, já dá para você pegar uma parte da amostra para fazer análise de infecção bacteriana, para ver se o paciente não teve aí desenvolvimento de pneumonia ou outras doenças bacterianas, e ao mesmo tempo uma outra parte da amostra, você fazer ali a extração de glicoproteínas virais e analisar por PCR, por expressão gênica, a presença do COVID, tá bom? Então, nesses casos de pacientes com COVID com ventilação mecânica, o lavado broncoalveolar pode aí ser utilizado para analisar o COVID, tá bom? Tanto aí se tiver suspeita para o diagnóstico, até para monitoramento terapêutico, Então, hoje agora tem pacientes que estão sendo tratados com anticoagulantes, Tem alguns anticoagulantes que estão sendo funcionais, se vocês estão acompanhando, Tem indivíduos que estão tomando anticoagulantes, que está melhorando, com relação a essa microcirculação que é alterada devido ao COVID, pulmonar. Então, o uso de alguns anticoagulantes que é utilizado para pacientes com AVC estão sendo funcionais para esses pacientes que estão com ventilação mecânica, com COVID. E até os outros tipos de procedimentos estão sendo utilizados com outros medicamentos, tipo hidroxicloroquina, cozitromicina, outros que estão sendo testados. Então, se para poder avaliar o quadro desse paciente, pode fazer também a coleta do lavado broncoalveolar, para ver se ainda tem presença dessa glicoproteína viral e também até quantificar, tá bom? Bom, e com relação então desse broncoscópio que faz essa avaliação do brônquio alveolar, a gente utiliza então esse equipamento aqui, tá vendo? Chamado broncoscópio, tá? Então, esse broncoscópio aqui, ele pode ser utilizado tanto para você, para o médico fazer essa coleta do aspirado, desse brônquio-alveolar, e tanto também para você analisar a biópsia do pulmão. Então, vamos supor que o paciente tem uma suspeita aí de tumor pulmonar, um câncer de pulmão, e fez ali uma cintilografia ou uma tomografia e visualizou que tem ali um foco mais denso,
que pode ser suspeita aí de um câncer de pulmão. Então, também pode utilizar esse broncoscópio, que a gente está mostrando aqui, né? Ó, esse broncoscópio, ele pode ser introduzido tanto pelo nariz ou pela boca, tá? Pelo nariz, geralmente é mais utilizado se, por exemplo, o tumor fica mais localizado aqui nessa região, tá? Então, o ideal é fazer pelo nariz, porque aí você já consegue pegar numa região aqui mais próxima da nasofaringe. Caso contrário, faz mesmo pela região da boca, tá? Já indo diretamente aqui pela boca e introduz ali até a região suspeita, né? Então aqui, por exemplo, eu coloquei uma simulação para vocês fazendo uma biópsia, né? Uma biópsia de pulmão ou de brônquios, né? Então você coleta aí uma parte aí do tecido para o diagnóstico, né? E você utiliza esse broncoscópio. Ele é bem flexível, né? Então permite ter flexibilidade quando ele entra aqui pela traqueia, né? Então tá aqui a traqueia, né? Aqui mostrando o brônquio primário esquerdo e aqui indo até a região do tecido, né? Aqui está mostrando aqui, tecido incomum mostrado para a biópsia. Então, esse broncoscópio, ele é bem flexível, então ele entra aqui, tá bom? Ele é feito com o uso de também junto com uma pequena luz, então ele tem uma câmera, tá? Que está presente nele, que é inserida através do nariz ou da boca, tá bom? Então, o médico consegue visualizar a passagem desse broncoscópio desde lá da boca ou pelo nariz, né? Passando pela traqueia até a região, tá bom? Então, vamos supor que tem uma área que é suspeita, a vista, na hora que ele está passando, vê ali que tem a presença do tumorzinho, né? Ele vai até ali, capta e retira aí uma pequena amostra de tecido. Então, ele pode ser utilizado tanto para biópsia, tanto para a coleta aí do brônquio alveolar, tá bom? E mais para a coleta do brônquio alveolar, precisa utilizar outros materiais para coleta, né? Então, aqui mostrando ele, o broncoscópio, tá vendo? Então, ele é bem, essa parte que é introduzida na traqueia, né? Ela é bem fininha, né? Além disso, tem que se utilizar salina, solução fisiológica, porque para o lavado do brônquio é necessário ter solução fisiológica, que eu já vou falar por quê. A presença desses tubos de Lucken, né, que a gente fala, geralmente tem tubinhos que são mais compridinhos, a gente está mostrando aqui, que é onde vai parar aqui a amostra do lavado, né? Porque quando você utiliza esse broncoscópio, quando você introduz essa solução fisiológica, então vai vir solução fisiológica retornando junto com as amostras aí daquele lavado bronquioalveolar, né? Então vai vir solução fisiológica junto com células epiteliais, junto com células polimorfonucleares ou as próprias bactérias ou os vírus, né? Então ele vai parar tudo aqui nesse tubinho. Então são tubinhos transparentes, eles podem ter esse tipo de estrutura, mais assim compridinho. Tem outros também que são mais redondinhos, lembra até um tubinho de coleta de urina, né? Mas o plástico dele é um pouquinho diferente, tá bom? Mas geralmente ele tem essas estruturas aqui. E geralmente ele tem também esse tubo aqui para fora, porque é um tubo que passa aqui o vácuo, porque passa pressão, né, nesse broncoscópio, porque tem que ter, porque ele precisa retornar, né, esse lavado. Então precisa ter ali uma pressão inserida nesse broncoscópio. E por isso que é necessária essa outra parte aqui para fora, que depois mais para frente vocês vão entender. Aqui mostrando que esse paciente tem que ser anestesiado, né? Então ele é anestesiado, tem todo o preparamento com o paciente, deixar ele confortável, né? Nesse tubo de Luque é necessário identificar, colocar o nome do paciente, a data, né, que foi coletada essa amostra, o horário, tá bom? É importante também. Aqui mais gel lubrificante para você passar, né, nesse broncoscópio, é necessário você utilizar também. Então esse aqui é o kit completo para você fazer a coleta aí do lavado bronquioalveolar. Então aqui mostrando um desenho, né, demonstrativo, então o médico aqui introduzindo, tá vendo? Então tá vendo que tem essa parte aqui mais grossa que fica para fora, que é onde está girando a pressão, né? E a parte mais fininha desse broncoscópio que foi inserido. Aqui ele está indo fazendo pelo nariz, tá vendo? Então insere aqui nessa região e vai parar lá nos brônquios e já nos brônquios aqui, tá vendo? Já chegando aqui nos bronquíolos. Então você consegue enxergar pela câmera até a saída desses bronquíolos aqui, tá bom? Aqui mostrando também, ó, tá vendo? Tudo feito pelo computador, então pelo computador você consegue visualizar se você está entrando corretamente, se você consegue enxergar
esses bronquíolos aqui, se você chegou realmente lá nos brônquios, né, até os bronquíolos, e aí você depois começa o processo aí de aspiração. O paciente está anestesiado, deitado, tá? O ideal também é que a cabeça do paciente fique um pouquinho mais inclinada, para que você consiga ter ali flexibilidade para inserir o broncoscópio, tá bom? Aqui mostrando, né? Aqui ele está mostrando mais pelo nariz, né? E aqui pela boca, tá vendo? Então aqui pela boca, até se o paciente tem câncer de boca, né? Esses cânceres bucais, você consegue visualizar se são tumores bem mais internos, que você não consegue enxergar a luz, né? Mas você consegue enxergar aqui pelo broncoscópio. Então introduz aqui também, tá vendo? Deixando a cabeça do paciente inclinada para trás. Introduz o broncoscópio e aqui simulando, né? Então ela está visualizando aqui pelo monitor, aqui pelo computador, mostrando aqui onde está passando o broncoscópio. Então aqui a traqueia, aí passou pelos brônquios, né? Aqui tá os brônquios aqui e vai estar chegando quase ali nos bronquíolos, tá vendo? Então ele vai descendo para baixo até você ver que você chegou ali nos bronquíolos, né? Você começa a ver que tem várias entradinhas, porque é uma região bem ramificada, né? Que vocês já sabem disso, se tiver anatomia. Você chegou no ponto certo, e aí que você começa a fazer o processo aí de lavado, tá bom? Então aqui mais uma vez simulando, o broncoscópio então de fibra óptica, ele é flexível, introduzido através da traqueia até os bronquíolos, então você tem que ir até os bronquíolos, tá? Possui 4 canais que consistem em 2, então um vai servir para iluminar, né? E um de observação, né? O outro é um canal aberto que acomoda instrumentos ou permite a administração de anestésico e também de oxigênio, tá bom? E no lavado bronquioalveolar, o que é necessário? Aqui mostrando que é os 4, tá vendo? Porque esse broncoscópio aqui, que eu falei aqui, ó, são 4 canais que consistem em 2, né? Então, um serve para iluminar, na hora que você está olhando ele de frente, né? Deixa eu voltar aqui. Então, na hora que eu pego ele de frente, esse broncoscópio aqui, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Se eu pegar ele de frente, pegar ele de frentezinha aqui, essa parte da ponta onde ele está indo, você, olhando ele de frente, você consegue ver essas 4 estruturas aqui, tá? Que eles desenvolveram esse broncoscópio. Então, ele vai ter um canalzinho aberto, tá? Que vai acomodar aqui instrumentos, permitir a administração de anestésico, oxigênio, tá bom? Ele vai ter ali, ó, canais de iluminação e um canal de visualização. Então, ele consegue fazer tudo ali ao mesmo tempo, esse broncoscópio, tá bom? E como que funciona o processo de lavado bronquioalveolar? Então, o paciente está preparado, está anestesiado, foi inserido já o broncoscópio, né? Conseguiu lá enxergar os bronquíolos, depois eu vou colocar aqui um vídeo para vocês, tá bom? Como que funciona. Conseguiu enxergar lá os bronquíolos e começa agora o processo de lavado. Então, depois que você enxergou os bronquíolos, o que você vai fazer? Injetar aproximadamente 100 ml de solução fisiológica estéril, tá? 100 ml de solução fisiológica estéril, através do canal aberto. Então, esse procedimento aqui, né? Como você consegue manipular ele, tá? Aqui. Você consegue manipular por aqui, apertando ele, tá vendo? Você consegue regular esses canais por aqui, ó. Tá vendo? Então, na hora que você vai fazer o processo aqui de lavado, você começa aqui a regular no broncoscópio, através do canal aberto, você vai introduzir ali 100 ml de solução fisiológica. Então, você já preparou ali a solução fisiológica, deixou ela prontinha, já pegou as seringuinhas e já vai ali medindo a quantidade. Quando você injetar 100 ml de solução fisiológica através do canal aberto, após 3 a 5 minutos, é recuperado por aspiração no mínimo 40% do volume injetado, tá? Este pode ser coletado em 2 ou mais frascos estéreis, tá? Por que acontece? Se eu injetei 100 ml de solução fisiológica, eu preciso ter 100 ml de lavado. Ou seja, na hora que eu injetar esses 100 ml de solução fisiológica e eu fizer o processo de aspiração, vai passar uma pressão nesse broncoscópio, né? E aí essa solução fisiológica vai retornar junto, né, com células polimorfonucleares, bactérias, ou fungos, ou vírus, qualquer tipo de micro-organismo que ele tiver ali presente, né? E também células epiteliais, tá? Vai vir tudo junto. Mas, na hora que eu
passo o tempo de 3 a 5 minutos e a recuperação, quando eu faço a aspiração para retornar esse lavado, só vem 40% do volume injetado. Então, mais uma vez, eu tenho que introduzir mais solução fisiológica para conseguir ter quantidade suficiente, né? Caso contrário, o que você pode fazer? Esperar um tempinho ali mais de recuperação, tá bom? E insistir ali no processo de aspiração, tá vendo? Então, sempre após 3 a 5 minutos é recuperado por aspiração, no mínimo 40% do volume injetado, mas precisa ter uma solução final de 100 ml, tá? E pode ser coletado em 2 ou mais frascos estéreis. Então, às vezes, um frasquinho só não vai caber ali a quantidade de 100 ml total. Então, você tem que ficar ali jogando solução fisiológica, esperar recuperar e vir 3 a 5 minutos, tá bom? E ir colocando de pouquinho em pouquinho, até você conseguir recuperar a quantidade final ali de 100 ml, tá ok? Outro tipo também de solução, assim, outro tipo de coleta que você pode utilizar para esses tipos de amostras são as escovas brônquicas, né? Que a gente chama que são essas escovas citológicas, que também elas foram projetadas para coletar amostras de células da mucosa, do trato gastrointestinal superior e inferior e também dos brônquios, tá? Mas aqui é mais brônquios, tá bom? Então, a gente fala aqui que é o escovado brônquico. Então, essa escova aqui, ela é enviada para análise dentro de um tubo que contém 1 ml de solução fisiológica estéril imediatamente após a coleta. Então, é o mesmo procedimento aqui, só que aqui no caso, você não vai utilizar esse tubinho mais fino, né? No lugar desse tubinho mais fino, você vai utilizar deixa eu voltar aqui, essa escova brônquica, tá bom? Introduz essa escova brônquica e aí, né, junto com a escova vai vir células epiteliais, né? Vai vir também algum outro tipo de micro-organismo. Pega esse escovado aqui e insere dentro da solução salina, essa solução fisiológica estéril. Mas claro que no caso aqui do lavado broncoalveolar, você vai ter uma quantidade muito maior ali de células, tá bom? Tanto de células polimorfonucleares, de bactérias, de vírus, tá bom? Mas o escovado brônquico, ele tem aí uma finalidade, que eu já vou falar mais pra frente porque que ele é importante, tá bom? Aqui coloquei pra vocês um vídeo no YouTube simulando um aspirado bronquioalveolar para ficar um pouquinho mais claro para vocês. É uma apresentação que está em inglês, porque os que eu encontrei é em inglês ou espanhol, que são mais completos, porque os de português não ficaram muito bom, tá bom? Então eu vou deixar aqui para vocês verem. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do vídeo. Introduces the technique of bronchoalveolar lavage in the ICU setting. Commonly referred to as BAL, it is performed using flexible bronchoscopy. Upon completion of this module, the learner will be able to identify the common indications and contraindications for performing BAL in critically ill patients. He or she will be able to identify the required equipment necessary to perform this procedure, and the learner also will be introduced das indicações com relação ao aspirado bronquioalveolar, tá? De indicações que no caso aqui são para pacientes, né, que têm a suspeita aí de pneumonia, ou até para monitoramento terapêutico, né, no caso aí do COVID, e também para você, no caso, analisar possíveis aí infecções bacterianas ou fúngicas ou outras infecções virais, tá bom? Used to the steps necessary to execute this procedure safely. Lower respiratory tract secretions, leading to... Aqui tá falando que você pode diagnosticar, então, tá vendo, infecções pulmonares, porque uma amostra que vem aí de aspirada, ela é muito boa, então você consegue quantificar ela por culturas bacterianas. Você pode também analisar, tá vendo, cânceres, né, analisar câncer de pulmão, que é analisar aqui no caso aqui células, né, que são carcinoma bronquioalveolar, então por isso que é necessário fazer a coleta, porque vem junto nesse lavado essas células tumorais, tá bom? Outros tipos de doenças também pulmonares, que são as doenças de interstício, fibrose cística, também você consegue analisar, se teve hemorragia nos alvéolos, tá? Então, isso é bem importante. Então, a more accurate diagnoses of respiratory failure caused by patients are listed and therefore will not be further discussed. Tá. The concept of BAL is straightforward. It relies on administering aliquots of sterile, non-bacterial static saline toward a targeted area.
aqui ele está falando com relação como que seria aqui o broncoscópio, tá vendo? Então, por o canal aberto, ele vai passar o fluido de lavagem, ou seja, você vai introduzir aqui a solução salina, tá vendo? E ele vai atingir lá até os bronquíolos. Então, vamos supor que está aqui as celulinhas, tá vendo? Ou um contaminante, uma celulinha, uma amostrinha, por exemplo. E na hora que você passa aqui o fluido pela essa pressão envolvida, né, nesse vácuo do broncoscópio, essa outra parte aqui, né, do broncoscópio que tem uma saída, vai passar o aspirado. Então, por um passa o lavado e quando ele retorna, ele sai por outra saída, tá vendo? Amostra aspirada. E aí vai estar aqui o tubinho de amostra, tá vendo? Com a sua amostra. Aqui ele está mostrando que aqui teve amostras e também teve células e teve contaminantes, né? Que tem que tomar cuidado com os contaminantes também, tá bom? Area of lung. This allows the instilled saline to mix with the alveolar content through the bronchoscope and sent for analysis at the area of most disease radiographically. If no specific vou passar essa parte que ele está mostrando mais a parte clínica do paciente. area can be defined, which can be directed at either the middle lobe. Patients with hemodynamic instability or those who cannot tolerate increased intracranial pressures should not have bronchoscopy performed. Likewise, patients who have life-threatening respiratory failure and cannot tolerate any degree of worsening hypoxia or hypercarbia also should not undergo BAL. Inserting the broncho should not undergo. Aqui, pessoal, só mais com relação às contraindicações, né? Então, se o paciente tem uma estabilidade hemodinâmica, né, entre essa estabilidade hemodinâmica entre os fluidos, né, extra e intracelular, ou se o paciente teve algum tipo de injúria, ou seja, teve algum tipo de trauma, né, pode ser que também seja um problema para poder fazer esse tipo de aspirado, então por isso que tem que entender a melhora clínica do paciente, tá bom? Porque pode ser que algum tipo de doença que ele tem, algum tipo de trauma, um tipo de estabilidade, algum tipo de deformação, qualquer alteração estrutural, isso pode ser um problema na hora que você fizer a coleta aí do brônquio alveolar. Pode ser que você não consiga uma quantidade aí suficiente de amostra, porque o paciente tem já uma deformação, por exemplo, e até também pode ser em situações de você até levar o óbito do paciente a fazer esse tipo de procedimento. Então, por isso tem que conhecer muito bem a clínica do paciente antes e saber também muito bem a finalidade, porque se essa técnica não for ideal para ele pelas condições clínicas, se pode tentar outros tipos de aspirado, né? Ou um traqueal, ou outro tipo aí de coleta que consiga identificar o micro-organismo do paciente, tá bom? BAL. Inserting the bronchoscope into the endotracheal tube will cause a dramatic decrease in the effect. Então aqui ele está mostrando, tá vendo? Ó, que aqui no caso, ó, tá vendo? Estão os canais aqui que eu falei para vocês. Tá vendo? Então ele é bem fininho aqui, introduzido. Parece uma mangueirinha, né? E aqui tá a câmera, tá? Que você consegue identificar e ver Effective diameter of the endotracheal tube. This will reduce the effective tidal volume administered by the ventilator during bronchoscopy. The upper airway narrowing caused by the bronchoscope will also increase airflow resistance during the expiratory phase. This can result in increased intrathoracic pressure from incompletely exhaled tidal volumes. On the other hand, positive end expiratory pressure, or PEEP, which may be essential for adequate oxygenation, can be eliminated by vigorous bronchoscopic suctioning, which would then result in desaturation. This also should be avoided. Pre-procedural preparation. Naquela parte, pessoal, estavam falando mais com relação ao procedimento, né? Então, esse fala que é airflow resistência, né? Porque ele tem um aumento desse airflow, ou seja, ele é bem resistente. Quer dizer, tem pessoas perguntar, mas será que eu vou introduzir? Será que pode quebrar? Pode danificar algum tipo de problema técnico, né? Com relação ao broncoscópio? Então, ele fala que ele é muito resistente, mas mesmo assim você tem que sempre olhar ele, né? Olhar para ver se não está tudo íntegro, tem que limpar, né? Então, todo esse material tem que ser esterilizado, tal. Ele não pode estar enferrujado, tá bom? Por isso que o ideal, como ele já foi ali testado para ser utilizado nos bronquíolos, né? Então, todas essas secreções, esses mucos, não vai ser um problema, não vai ser uma interferência para o broncoscópio. Mas você tem que cuidar muito bem aí do equipamento, porque se ele estiver enferrujado, danificado, quebrado, qualquer coisa que aconteça nele, cair no chão, por exemplo, ele tem que ir para manutenção, tá? Você não pode utilizar um equipamento aí inadequado no paciente, tá bom?
Pre-procedural preparation is important to the success. Aqui é a foto que eu mostrei para vocês, tá vendo? Então, mostrando quais são os que estava na aula, os outros tipos de materiais que você precisa ter, né, para utilizar aqui no lavado broncoalveolar. Vou passar aqui um pouquinho mais para frente, porque ele só fala do que eu já falei, tá? Aqui ela mostrando mais com relação se o paciente tiver entubado, então tem que controlar a frequência cardíaca, né, a frequência pulmonar desse paciente, respiração pulmonar. Então o paciente tem que ser aí monitorado, né, porque ele foi anestesiado, né? Lembre-se disso. 100% oxygen in order and administer Tem que avaliar a pre-procedural oxigenação do sedation in paciente, analgesia. se tá tudo ok. It is frequently useful in intubated patients to first perform inline endotracheal suctioning to clear any accumulated secretions in the upper airway. Aí eu peço para que vocês observem bem o procedimento de como que ele está inserindo, tá bom? Olhem tudo até o final, tá bom? Vou voltar aqui. In analgesia. It is frequently useful in intubated patients to first perform inline endotracheal suctioning to clear any accumulated secretions in the upper airway and the endotracheal tube. This maneuver is also a useful test to determine if the patient should be preemptively given more sedation. In this example, 1 to 2 milliliters of 2% lidocaine can be administered via the endotracheal tube before the bronchoscopy adapter is attached to dampen this patient's airway sensitivity. Once inserted, the bronchoscope is guided as far as possible into the peripheral airway of the target location, avoiding use of suction if possible. Additional 1 to 2 milliliters of 2% lidocaine can be administered and directed at the carina and other bronchial bifurcations to decrease the airway irritation associated with bronchoscopy. Once wedged in the peripheral airway, it is often useful to apply brief, gentle suction to determine if the airway collapses with suctioning. If collapse of the airway lingers after the suction. Aí, pessoal, tá vendo? Ele tá chegando nos bronquíolos, tá vendo? Então ele começa a ter essas entradas. Então ele tá vendo que tá chegando no lugar ideal para começar a fazer o processo de lavagem. Button is released. The scope may be wedged in too deeply and need to be retracted slightly. Also, one should use low pressure wall suction to avoid complete, prolonged wall collapse during suctioning, as this will also decrease the yield of lavage fluid collected. Once the bronchoscope is in appropriate position, 30 milliliter aliquots of sterile saline are instilled through the wedged bronchoscope. The total volume instilled is usually 90 to 120. Ó, tá vendo? Então, pelo canal aberto, tá vendo aqui? Tem uma entradinha onde ela introduz a seringa, tá vendo? Já com a solução salina, essa solução fisiológica, introduz, né? Então, aqui já tá tudo conectado, tá vendo onde tá o dedo dele aqui, que ele vai monitorando aqui, olhando, né? Porque já tem a câmera, já foi introduzida lá no início do vídeo, vocês viram, né? Preparou esse paciente, né? Aí estava simulando como fosse um paciente entubado, tá? Porque se o paciente estiver entubado, tem um procedimento aí um pouquinho diferente com relação a você tirar essa ventilação pulmonar ali, né? Por um tempo, para você colocar o equipamento, né? Que aí o pessoal da enfermagem, né? Tem todo esse contato aí com o paciente. E aqui já mostrando aqui o broncoscópio, tá vendo? Então aqui, ó, essa região mostrando onde vai passar essa amostra, tá vendo? Então ele vai entrar aqui dentro desse tubinho que eu falei pra vocês, esse tubo de Luque, tá vendo? Aqui mostra até, ele é gradual, então você consegue ver aqui a quantidade de amostra que tá caindo e se teve ali a quantidade de 100 ml, como eu falei pra vocês, que vai introduzir aqui. Aqui, então, a parte do canal que foi introduzido a seringa, esse canal aberto, né? Então, introduziu aqui, ele está visualizando ao mesmo tempo, depois ele vai começar a apertar, né? Para esse material retornar e cair aqui nesse tubo de 20 milliliters. One should see the airway mucosa distend and blanch during lavage installation, as shown here. Next, a sterile specimen container, referred to commonly as a Lucan's trap, is attached in line with the suction tubing to the bronchoscope. The lavage fluid is retrieved by suctioning through the bronchoscope into the specimen container. If the difference between the instilled lavage volume and the volume aspirated is greater than 100 milliliters, it is... Tá vendo? Então aqui nessa parte ele está mostrando mais, deixa eu voltar aqui, né? Que é onde tem a sucção, né? Onde passa essa pressão, né, para poder retornar. Então ele vem por aqui, então por isso que é necessário ter essa entrada para fora, também que eles têm duas entradas, né? Então aqui por onde vai passar
a amostra, né? Ela vai retornar, mas tem que ter essa outra entrada aqui, que é onde vai ter a sucção. Na hora que ele vai apertando aqui, ele vai sugando. Então, é por isso que tem que ter uma segunda entrada aqui. E aqui a amostra caindo. E aí ele fala aqui, tá vendo? Que você joga lá a solução fisiológica, introduz em torno de 100 ml. E aí, quando você começa a aspirar, tá vendo? Ele tem que retornar esses 100 ml, ou até mais, tá vendo? 100 ml ou até mais. Quando você vê que tá aqui em torno de 100 ml, um pouquinho para mais, você para a lavagem. Enquanto você não atingir isso aqui, esse volume aspirado de 100 ml, você continua, tá? Dá um tempo lá de 3, 5 minutos e vai retornando, tá bom? E aí você continua, porque aí você vai ter essa quantidade de amostra novamente aí no seu If the tubinho, difference tá between bom? the instilled lavage volume and the volume aspirated is greater than 100 milliliters, it is preferable to stop lavage in that particular segment. Once an adequate volume of aspirated lavage fluid is collected, the BAL procedure is terminated. Generally, 10 to 25 milliliters of lavage volume is sufficient for routine bacterial and fungal cultures. However, larger volumes may be required depending upon the specific tests to be run. Once fungal cultures. Vou retornar essa parte de However, novo, ó. larger volumes may be Aí required. aqui ele terminou, então ele continuou a amostra, aí ele começa agora a fazer aqui, né, a remoção do tubo. Tem que ter muito cuidado, você percebe que todo mundo tá paramentado. Essa menina aqui tá errada, tá vendo? A máscara pra fora, né, não tá nem no nariz. Olha aí, já o procedimento errado. Tá? Mas aqui, tá vendo? Então ele tá começando a fazer o processo de remoção, então ele tira aquele tubinho de sucção que tava ali, né, introduzido, retira da outra parte por onde veio o aspirado. Required depending upon the specific test to be Fecha run. ele, né, o broncoscópio você Once the fecha. BAL is Tá completed, the vendo? Aí aquela bronchoscope can be parte, withdrawn or redirected. Once the BAL is aí ele, completed, aquela the parte que bronchoscope ficou para fora, né, que é a parte da sucção, ele jogou, ele upon the specific introduziu test to be run. na outra parte que é onde teve Once the o BAL is aspirado, completed, né, ó, para the fechar. Não bronchoscope pode can ficar be aberto. withdrawn or redirected. The collected sample is properly labeled Agora and ele tá transported to the retirando o laboratory for broncoscópio. analysis. Aí It is amostra, ó. unnecessary to routinely obtain a Então ela é bem post-bronchoscopy límpida, né? radiograph unless there is a clinical indication. Às vezes é um pouquinho amareladinha, mas bem leve, tá? Um pouquinho turva, aí depende aí com relação ao quanto que tem aí. Às vezes o paciente tem muita secreção, pode alterar a densidade dessa amostra, tá bom? Beleza? Então eu vou deixar aqui disponível para vocês, para que vocês possam ver depois o vídeo, tá bom? Deixa eu voltar aqui na aula, ok. Bom, então essa foi a parte do aspirado do brônquio alveolar. Depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho com relação a armazenamento e transporte, tá bom? A parte do aspirado brônquio alveolar, então, quando você faz aí a coleta, o ideal é ser processado o mais rápido possível. Então, assim que coletou, já vai para o laboratório, já vai fazer a análise. Se caso contrário não tem como, é no máximo ali em torno de 2 horas, tá? O ideal, no máximo até 2 horas dentro da geladeira e faz o procedimento. Mas tem que ser o mais rápido possível, porque cada vez que vai passando o tempo, pode alterar esses micro-organismos, eles vão morrendo, né? E principalmente quando é vírus, né? Porque ele precisa do tecido, precisa do órgão para poder viver e se replicar. Se demora muito a processar, pode ser que vai degradar toda essa amostra e não vai conseguir fazer nenhum PCR, né? Então, por isso tem que processar o quanto antes, tá? Bom, agora com relação ao aspirado traqueal, secreção traqueal, os procedimentos você utiliza essa amostra aspirada diretamente dentro do bronquinho. O que é o bronquinho? É um frasco plástico e um tipo tubo de Luken, tá bom? Amostras são coletadas até 72 horas após início ou mudança na antibioticoterapia e pode levar a resultado falso negativo e devem ser evitadas, tá vendo? Então, amostras coletadas até 72 horas após início mudança o tratamento de antibiótico pode levar a resultado falso negativo, tá? Então, por isso tem que evitar isso aqui. E anotar a data e hora da coleta e enviar imediatamente ao laboratório. Tudo tem que ser imediato ao laboratório, tá bom? O mais rápido possível. Aqui do aspirado pode refrigerar também, tá bom? Aí em torno de 2 horas. Tem laboratório que gosta de deixar 1 hora. Aí depende, tá bom? Mas o ideal aí no máximo 2 horas, no máximo, tá bom?
Com relação ao aspirado traqueal, então você vê que ele é um pouquinho diferente, porque ele já não necessita utilizar aí o broncoscópio, a não ser que o médico queira que faça algum tipo de biópsia, né, na traqueia, um pouquinho mais profunda, aí você pode utilizar o broncoscópio. Mas quando é aspirado, só utiliza, né, esse kitzinho aqui, que a gente chama que é o bronquinho. Então vem um frasco plástico junto com os tubinhos, né, com esse tubo onde vai ser inserido na traqueia, tá bom? E ele é bem parecido, o tubo de Luken, né? É igualzinho do lavado broncoalveolar, não muda nada, tá bom? A única diferença aqui é que você não vai até os bronquíolos, você só vai até a traqueia. E que região? Na hora que introduz, passou das as cordas vocais, já começa o processo aqui da entradinha, né? Da traqueia, que vocês já conhecem aqui na anatomia aqui, né? Ó, parece um informezinho aqui de duas entradinhas para forma de Y, né? Então, quando passou aqui, passou dessa forma de Y, aqui você já começa a fazer o processo de aspirado traqueal, tá bom? Aqui mostrando, então, como que é o procedimento da aspirada. Deixa eu voltar aqui. Bom, mostrando, então, o tubinho, né? O tubinho de Luken, aqui no A, o frasco coletor, tá? No Bzinho aqui a saída para o vácuo, igualzinho lá do lavado bronquial, tá vendo? Tem que ter uma saída para o vácuo, senão o aspirado não vai vir. Esse C aqui é a entradinha de secreções, que é para onde vai entrar a amostra. O D é a sonda de aspiração, aqui, que a gente fala que é número 10, essa sonda de aspiração, o número dela. É uma E, uma sondinha um pouco mais grossa, e aqui o tubo que vai ser introduzido aqui na traqueia, tá vendo? Até o finalzinho dela, tá vendo que ela é mais curtinha, né? Quais instruções para a coleta? A coleta desse material é realizada em pacientes também intubados, através de sonda de aspiração. Introduzir a sonda de aspiração estéreo de calibre adequado, que é aquele 10, né, que eu falei para vocês, através do tubo endotraqueal até encontrar resistência. Quando você vai entrando, você vai ver que ele para, na hora que ele passa ali pelaquela parte do Y, né, da traqueia, na hora que você já vê que ela começa a ter resistência. Então ali você para e aí começa a fazer o aspirado. Recolher 1 a 2 centímetros da sonda e aplicar sucção para obter a amostra. Não estilar soluções, pois alterará a contagem de micro-organismos. Então, tá vendo aqui? Não é necessário utilizar solução fisiológica. No broncoalveolar, sim, tá bom? Para a traqueia, não é necessário. Então, você só introduz, tá bom? Não coloque nenhum tipo de solução fisiológica. A partir do momento que você encontrar resistência, quando você coloca ali a sonda, né, esse tubo, você já começa a fazer o processo ali de aspirado, tá bom? Coletar em frasco estéreo, de preferência com o sistema de sucção acoplado ao frasco, né? Que não, então tem aquela parte que eu falei para vocês, que é esse daqui, tem que ter isso aqui, senão não vai dar certo, tá bom? E enviar imediatamente ao laboratório. Volume mínimo para a cultura aeróbia é de 1 ml, tá? E para pesquisa e cultura de fungos e micobactérias, o volume mínimo é de 5 a 10 ml. Então precisa saber qual é a finalidade. Diferente do lavado, que tem que ter ali 100 e pronto, aqui depende da finalidade. Então, se for para uma cultura aeróbia, tá, de micro-organismos aeróbicos, que vocês já sabem disso, 1 ml, tá? Agora, para pesquisa e cultura de fungos e micobactérias, precisa ter no torno de 5 a 10 ml, tá bom? Senão não consegue fazer a análise aí da amostra. Aqui coloquei para vocês também um outro procedimento do aspirado, tá? Tá em espanhol. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se vai. Deixa eu passar aqui que é propaganda. Aí. Tá. Bom, aqui ela está mostrando só quais são os procedimentos que ela já escolheu. Então, aqui, deixando já o tubinho, aquele tubinho que eu falei para vocês, de Luken, né? Tá aqui, já identificado com o nome do paciente, a data, gases, tá? Esse tubo aqui que vai ter que ser inserido, né? Para você fazer o tubo que vai ser inserido na traqueia, tá bom? Vamos colocar aqui. Aí ela está mostrando aí com relação à sonda de sucção.
que é onde você vai colocar, né, na traqueia. E aqui ela mostrando o procedimento. Então, todo o procedimento de biossegurança, ela está mostrando, né? Luva, máscara. Já identificado, sempre identificar o paciente, o nome dele, a amostra, né? Que essa amostra é aspirado traqueal, tem que escrever. Aí, no caso aqui, gente, esse procedimento pode ser feito por enfermeiros, tá? Técnicos que têm especialização nisso, tá bom? Aí tá falando que é mais para você limpar a ponta da sonda de sucção. Tem que limpar aí com gaze antes de você fazer o procedimento do aspirado traqueal. Então ela tá mostrando. Aí ela fala conectar a sonda, né, no tubinho. Aí conecta. Aí você vai tirar lá. Aqui até ela falou, né? No caso de já deixar. Aí ela tirou. Isso. Tirou, tá vendo aquela parte lá que é onde vai ter a sucção, que é ali que vai passar, né? Essa parte da pressão, né? Que você aperta, que vai vir ali a aspiração do lavado. Então ela introduziu lá. O tubinho já tá conectado. Tá vendo? Ver se está seguro para aspirar. Você tem que abrir lá para você ver que vai passar o aspirado, que tem um procedimento de você abrir e fechar. Puxou ali, né? Aí é um paciente que está entubado, tá, pessoal? Ela nem mostra o paciente, tá vendo? Aí ela vai introduzindo lá o tubo no paciente, na parte da traqueia. Quando ela viu que passou, aí ela vem e puxa, tá vendo? Puxou o aspirado. Aí ela vai de novo, porque tem que ter uma quantidade de amostra, né, que a gente já falou. Então, se porque essa é para a parte de fungo, né, o micobactéria tem que ter de 5 a 10 ml. Então, vai indo e puxando. Aí puxa. Aí ela tá indo de novo. Talvez vai e volta, né, até conseguir ter uma amostra aí suficiente. Tá? Aí ela mostrou que terminou, que teve a quantidade do aspirado. Aí ela vai começar a fazer o processo de desconectar, né, o tubinho. Então agora ela vai puxar ali, tirou, tá vendo? O tubinho, fechou, lacrou. Tampar o tubo, tá vendo aquela parte igualzinho do brônquio, né? Não pode deixar o tubinho exposto para cima, tem que fechar com a outra parte. Aí ela coloca lá na identificação, tampa bem e coloca no transporte, tá vendo? Nessa maletinha de transporte. Isso é bem importante, tá, pessoal? Todo o processo aí de coleta de amostras, de lavado, né, de aspirado, sempre é necessário você utilizar essas maletinhas de transporte, tá? Jamais pega a amostra na mão e fica andando no laboratório, porque você sabe, né? Todos vocês já sabem, pode ter ali bactérias, né? Fungos, vírus, e que tem um processo ali de você se contaminar é muito grande, tanto para você quanto para as pessoas que estão no laboratório. Então tem que colocar tudo dentro da maletinha e essa maletinha vai lá pro laboratório. O pessoal da triagem vai retirar essa amostra da maleta e começar os processos aí de análise, tá bom? Bom, aqui coloquei para vocês só com relação ao processamento, tá? Isso. Então aqui mostrando para vocês, pessoal, o processamento então, né? Então, em relação ao lavado bronquioalveolar, esse escovado, esse aspirado traqueal, o que é geralmente utilizado? Tem que fazer cultura aí quantitativa, então você consegue cultivar e fazer a quantificação de quantas UFC, quantas unidades formadoras de córnea tem de bactéria, né? Ou fazer análise de expressão higiênica, fazer PCR, ou análise de fungos, tá bom? Materiais não aceitáveis, saliva e suaves, né? Então, a amostra de saliva não é aceitável para secreção de trato respiratório, tá bom? Inferior, e nem suaves, tá bom? Isso aqui é superior, tá bom? Bom, e aqui mostrando com relação à qualidade da amostra, né? Com relação às coletas de secreções. Como que eu sei que
fiz todo o procedimento, né, dessa coleta aí do brônquio e a coleta também do aspirado. Como que nós vamos saber se a amostra é de boa qualidade? É só com relação também à quantidade, tá? Não é somente em relação à quantidade, mas também pode ter problemas com relação à própria parte da pré-analítica, que é o procedimento de você inserir esse broncoscópio, por exemplo, tá bom? Então, aí mostrando que o ideal é quando vem essa amostra, né, de lavado de aspirado, para eu saber que tem uma amostra de boa qualidade, essa amostra tem que ter pelo menos, tá? Pelo menos uma quantidade igual ou maior de 25 polimorfonucleares, ou seja, eu peguei essa amostra, coloquei numa lâmina, tá bom? Fiz uma coloração dessas células que estão lá nessa lâmina e fiz a contagem, tipo um diferencial, igualzinho do hemograma. E aí contei que tinha nessa lâmina igual ou maior que 25 polimorfonucleares, ou seja, linfócitos, né, neutrófilos, que tem bastante célula ali, principalmente quando um paciente tem infecção bacteriana, né, fúngica, viral, você tem infiltração, né, de células do sistema imune, tem muitas células, então você tem que encontrar essa boa quantidade. Se você encontrar isso aqui, boa, então tem célula suficiente aí para que eu possa fazer o resto das minhas análises, tá certo? E a outra questão também importante é que as células descamativas, essas células epiteliais, tem que ser igual ou menor que 10, num campo de aumento de 100 vezes aqui, tá? Então, 25 polimorfonucleares igual ou maior a 25 polimorfonucleares, tá bom? E igual ou menor de 10 células descamativas encontrada num campo de aumento de 100 vezes. Então, aqui mostrando uma lâmina de uma amostra adequada, que eu estou vendo células, bem bonitinho, quase não vejo célula epitelial, bem pouquinho. E aqui uma amostra inadequada, quase não vejo amostras células polimorfonucleares, mas encontro muitas células descamativas, tá bom? E por que eu estou falando isso? Então aqui coloquei para vocês um exemplo, a validação de uma amostra, tá? Então aqui era um paciente que queriam confirmar se ele tinha pneumonia, porque era um paciente que estava com ventilação pulmonar, né? Uma ventilação mecânica, tá? E aí fizeram seleção de amostras de escarro e aqui de aspirado traqueal para cultivo. Aí no aspirado traqueal, o que eles encontraram aqui, né? Fizeram critérios de rejeição e critérios de amostras que podem ser aceitas para cultivo, né? Então eles estão mostrando aqui, tá vendo? Que essa amostra 1, tá vendo? O grupo 1, grupo 2, grupo 3, células epiteliais que foram encontradas nesse grupo 1 maior que 25, e leucócito menor que 10, não dá para utilizar, tá vendo? Então eu tenho pouco células do sistema imune, poucos leucócitos e muita célula epitelial. No 2 também, maior que 25 e leucócito de 10 a 25, tá? Também não dá para você utilizar. No grupo 3, maior que 25, tá vendo? Tudo maior que 25. E leucócito maior que 25, só que aqui os leucócitos até que tá ok, mas o problema é que as células epiteliais continuam aumentadas, então também tem que rejeitar. Qual que é a amostra ideal? Aqui mostrando o grupo 4 e o grupo 5. No grupo 4, as células epiteliais foram encontradas de 10 a 25, tá bom? E leucócitos maior que 25. Então, até de 10 a 25 tem ali um critério de corte, tá bom? O ideal mesmo é menos de 10, tá? Mas tem alguns cut-off, né, que eles falam em laboratório, que são as interpretações interlaboratoriais, que você pode ter um critério aí de corte. Então, até 25 ainda você pode considerar, desde que os leucócitos estejam maior que 25, tá bom? Caso contrário, é descartado, tá? No grupo 5, células epiteliais menor que 10 e leucócitos maior que 25. Esse seria o perfeito, né? O grupo 5 é a amostra perfeita. Aqui é uma amostra quase perfeita, tá? 10 a 25, mas o critério de cut-off pode considerar. Então, vocês vão ver que tem laboratório que utiliza esses cut-off até de 25, essa nota de corte aqui, e tem outros que utilizam mesmo de fato menor que 10. Mas pelos critérios da Anvisa não tem problema utilizar até 25, tá bom? Só para ficar claro. E com relação às células epiteliais, por que você encontra em grande quantidade isso daqui? Exame microscópio, tá vendo? Demonstrou grande quantidade de células epiteliais, indicando contaminação orofaringeana. O que tem que fazer? Coletar nova amostra. Se tiver contaminação
orofaringiana, você encostou ali na orofaringe, né, que é a entrada da orofaringe para a faringe, ali tem muita célula epitelial. Então, na hora que você está fazendo um lavado, ele não pode encostar, entendeu? Então, por isso tem que ter todo um procedimento técnico para você introduzir esse tubo e ele não encostar na orofaringe, porque se ele encostar, vai vir todo o lavado do traqueal junto com essas amostras de células epiteliais que estão na orofaringe, tá bom? Teve contaminação. E aí não pode ser utilizado, porque se eu tiver muita célula epitelial aqui, vai ser um problema para poder fazer cultivo dessa amostra para analisar bactérias. Tá? Então não pode. Aí tem que pedir uma nova amostra, infelizmente. Então, às vezes, você consegue quantidade enorme de amostra, consegui, tá ótimo. Mas tem que ver se realmente no processo ali pré-analítico, ou seja, a habilidade técnica, ela também foi aí ideal, foi muito bem realizada, tá bom? Transporte e armazenamento. É muito importante que as amostras sejam recebidas no laboratório, processadas o mais rápido possível após a coleta, aí, ó, menos que 2 horas, tá bom? Então, o ideal aí até 2 horas, ok, tá? Até. A amostra deve ser mantida refrigerada de 2 a 8 graus até ser precisada no laboratório. Então, caso não for precisada até 2 horas, deixa lá de 2 a 8 graus. Uma demora de mais de 2 horas pode resultar em diminuição na recuperação de patógenos fastidiosos, como a pneumoniae, a influenziae e até no crescimento exacerbado de microbiota oral, tá vendo? Então, por isso que não pode demorar mais de 2 horas, senão você vai ter um sério problema para poder analisar esses tipos de bactérias, tá? Critérios de rejeição. Rejeitar amostras em duplicata. Isso aqui, gente, é para os dois, tá? Tanto para o bronquioalveolar quanto para o aspirado. E os critérios de rejeição, a mesma coisa. Rejeitar amostras em duplicata, recebidas no mesmo dia, a menos que o laboratório tenha solicitado nova coleta devido à qualidade ruim da primeira amostra, tá? 2. Não aceitar culturas repetidas em menos que 48 horas. Rejeitar amostras constituídas exclusivamente por saliva, não pode utilizar. E rejeitar cultura para anaeróbio de amostras de escarro, aspirado traqueal ou lavado bronquioalveolar, tá bom? A amostra adequada para este exame é o escovado bronquioprotegido. Então, tá vendo? O melhor exame para você analisar cultura para amostras anaeróbias, de fato, é o escovado bronquioprotegido. O protegido, gente, é um termo que se utiliza, tá? É o escovado bronco, que é aquela escovinha, tá? Então, o ideal para cultivo de anaeróbios, de amostras anaeróbias, os micro-organismos anaeróbios, o ideal é utilizar o escovado brônquico, tá bom? Esse é o ideal. O restante pode utilizar escarro, pode utilizar aspirado tranquial, lavado bronquioalveolar, tá bom? Mas para anaeróbio, o ideal é o escovado, beleza? Por isso que eu tinha falado para vocês que isso tinha importância, né? Que eu falei para vocês, não vem muita amostra que nem um lavado, não vem muita amostra que nem uma aspirada, mas ele tem aí uma função importante porque ele é bom para utilizar esse tipo de micro-organismos anaeróbios, aqueles micro-organismos que crescem não dependendo de oxigenação, tá bom? Aqui mostrando para vocês, só para finalizar a aula, que é o fluxograma para amostras de broncoscopias. Eu não vou entrar muito em detalhe no diagnóstico, que vocês já tiveram isso em microbiologia clínica, tá? Aqui só mostrando de como que chega a amostra no laboratório. Então, quando esse tubinho vem, o que tem que se fazer dentro do laboratório, né? Então, você vai transferir, aqui no caso, para a escovinha, né? Ó, transferir a escovinha para um frasco com 1 ml de selina estéreo, né? Que aí, no caso aqui, utilizou a escova brônquica. E como você já transferiu a escova para um frasco com 1 ml de salina estéreo, você vai agitar em vórtex. Quando você agitar em vórtex, né, você vai utilizar aqui um tubinho separado, você vai adicionar 0,1 ml em 0,9 ml de solução fisiológica. Então, tiver daqui, você vai pegar 0,1 ml e colocar aqui junto com 0,9 ml de solução fisiológica. Aí disso daqui, desse processo aqui que estiver aqui, pós-agitação e diluição, você consegue fazer agora os processos de análises microbiológicas, tá? Utilizando os meios de cultura, aí precisa ver qual que é a finalidade, né? Porque cada micro-organismo, bactéria, tem um meio de cultura específico. Faz o processo aí de análise microbiológica, cultivo em placas de Petri, né? Conforme o seu meio de cultura específico e incuba, tá bom? Aí eles falam que pode fazer 2 tipos de procedimento, eu não vou entrar muito em detalhes, já tiveram isso em microbiologia, tá bom? Porque geralmente você faz uma alça de 10 e uma alça de 1, né?
E um tipo de amostra para isso, para o outro, esse que foi ditado em vórtice, você coloca aqui, pega uma gota dessa amostra aqui para fazer coloração de gram, para ver se são bactérias gram positiva ou gram negativa. Aqui num exemplo do aspirato traqueal, tá? Aqui eu estou dando uns exemplos para vocês, tá, gente? Imaginando que chegou um laboratório. Aqui deu aspirado, aspirado chega, tem que homogeneizar a amostra, homogeneizou aqui. Essa amostra já pura, você já pode fazer esfregar, pode corar com gram, tá? E já ver lá se é bactéria gram positiva ou negativa. E aí você pode avaliar aqui, grupo 4 e 5, você pode fazer um processamento dessa amostra que você avaliou, se é positiva ou negativa, você vai fazer o processamento dessa amostra, vai pegar 1 ml, vai diluir em soluções de fluimucil, tá? De 1 para 2, homogeniza, faz o vórtex, tá? Aí também, para uma quantidade de amostra, utiliza uma alça de 10 e outra para uma amostra de 1. E aí faz o cultivo com os meios de cultura, incuba, para poder analisar qual que é essas bactérias, tá? Então, aqui mostrando isso, tá bom? Então, diluiu aqui, depois faz uma outro tipo de diluição com a salina, faz o vórtex e faz aqui os cultivos de microbiologia. Os outros grupos aqui que ele fala 1, 2, 3 é guardar em geladeira e requisitar nova amostra, tá? Se caso é necessário, vamos supor que nesse processo aqui dê errado, você pode separar a amostra e guardar na geladeira, se caso é necessário repetir aqui o procedimento, tá bom? Aqui só mostrando com relação às alças calibradas, tal, que é esse tipo de alça que eu falei para vocês. Então, vocês têm que utilizar, tá vendo? Pegando essa amostra e fazendo o estriado, né? Fazendo aqui na placa de Petri com um meio de cultura específico. E aqui são relação aos critérios de interpretação. Geralmente no escovado protegido você tem que encontrar um valor maior de 10 elevado à terceira, né, de unidades formadoras de colônias por ml, o escovado protegido. O lavado bronquioalveolar você encontra aí menor que 10 elevado à quarta, o FC por ml, aqui são os valores de referência, tá? E o aspirado traqueal aqui maior ou igual a 10 elevado a 6 unidades formadoras de colônia por ml. Então, mostrando aqui critérios de interpretação, como que é laudado, né, esses resultados desses tipos de coleta, beleza? Mas eu não vou entrar muito em detalhes na interpretação e diagnóstico, porque vocês já tiveram isso em microbiologia, tá bom? É mais para relembrar. Certo, pessoal? Aí na aula que vem a gente continua então falando sobre coleta ocular e ouvido e outros tipos de coleta também, tá bom? Para finalizar a terceira parte desse módulo aqui da aula. Ok, pessoal? Boa noite, tudo de bom para vocês.